Como escolher a sapatilha correta e quais os tipos de sapatilha que existem? Se você quer saber a resposta para essa pergunta e está em dúvida na hora de escolher a sua sapatilha, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Pedalar clipado é um grande marco para muitos ciclistas, pois afinal de contas ele mostra uma transição do pedal flat, onde você usa tênis, para o pedal onde a gente passa a utilizar a sapatilha, visando ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de performance, ter um pouco mais de segurança também. E aí a gente começa a analisar as opções no mercado, afinal de contas são várias, né? E se depara com uma dúvida. Qual que é o modelo mais eficaz e qual que é o modelo mais ideal para cada tipo de uso? Como vocês sabem, né, o mercado ele se desenvolve baseado naquilo que o pessoal mais procura, que o pessoal mais busca, e a partir desse desenvolvimento existem alguns modelos que podem variar um pouco. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos modelos de sapatilha que existem e as suas aplicações, né? Qual que é a diferença entre cada uma delas. Porém, antes de entrar no vídeo, eu vou fazer um convite para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum material que a gente produz. Afinal de contas, a escola está sempre produzindo material sobre o mundo do ciclismo, sempre trazendo novidades para vocês. Como eu citei, né, são modelos diferentes para diversas aplicações. A sapatilha mais convencional que a gente conhece é a sapatilha de XC, né, que é usada para o cross country, que normalmente ela passa a ter o solado com cravos em borracha, que o solado em borracha te oferece uma fixação um pouco melhor na hora de fazer a caminhada, né? Então você precisa descer da bike e empurrar em alguns momentos, ou mesmo só caminhar, você consegue ter conforto, né? Não vai ser perigoso para você a questão da segurança, e normalmente ela vai ter o fechamento em velcro, né? São 2 a 3 velcros que fazem com que ela seja fechada de acordo com a sua necessidade. O padrão da sapatilha de XC é o SPD, né? Que é aquele sistema de tacos mais convencional que a gente conhece, que pode ser utilizado em outras variações, mas é o mais padrão. E aí, claro, as empresas seguem esse padrão para tornar mais fácil e mais amplo, né, o uso do produto. E o velcro, ele é o mais em conta de todos, né? O sistema de fechamento em velcro é o sistema mais em conta de todos. São sapatilhas que vão gerar a partir de R$150 em média. E tem um grande detalhe que é preciso ter cuidado, né? O velcro ele pode se desgastar com o tempo, então quanto mais você abre e fecha, ele pode perder um pouco da eficiência, um pouco da eficácia dele. Normalmente a sapatilha de XC ela é feita em material sintético, muito semelhante ao couro, que é resistente à água, né? Possui tecido respirável, você passa um pano aí para fazer a limpeza, afinal de contas a gente usa ela em ambientes muito sujos, né? Ambiente de lama, de barro e tudo mais. Depois da sapatilha de XC com o fechamento em velcro, a gente começa a entrar nas sapatilhas de cadarço. Afinal de contas, está sendo uma modalidade explorada, né? A utilização de sapatilhas mais casual, parecida muito com um tênis, né? Onde a gente vai ver o sistema de fechamento através do cadarço, e também é utilizada para downhill e enduro. Então é uma sapatilha que tem a sola um pouco mais plana, ela não chega a ter tantos cravos assim, e ela tem essa característica de ser um pouco mais parecida com um tênis mesmo, né? Então para você utilizar ela em ambientes diferentes. Algumas sapatilhas de enduro de XC, elas ainda têm uma proteção extra, né? Ela tem o cadarço, mas tem um fechamento que vai por cima. Por quê? Porque o cadarço ele pode ser perigoso, né? Se você deixar alguma ponta solta e ele enrolar no seu pé de vela, né? No momento que você está girando o pé ali, e isso pode se causar um problema. Normalmente esse tipo de sapatilha é utilizado no uso mais casual, mais dia a dia, e também é utilizada para o enduro, né? Então é uma sapatilha que tem essa característica. Depois disso a gente começa a entrar nas sapatilhas um pouco mais performáticas, né? Que visam ter um pouco melhor de desempenho. E aí a gente vai falar de sapatilhas com sola de nylon e também com fibra de vidro. Então a sapatilha que a sola é um pouco mais rígida, ela tem uma rigidez um pouco mais alta, tornando ela um pouco melhor para distribuir a energia. Então aquela força que você faz na hora de pedalar, ela é mais bem distribuída para o pedal, consequentemente para a bicicleta também. Aí a gente começa a falar da performance e a gente perde um pouquinho a questão do conforto. Afinal de contas, as sapatilhas mais confortáveis são as mais de entrada, né? Esses modelos com fibra de vidro, fibra de nylon, podem ser um pouquinho mais desconfortáveis. Claro que não é totalmente desconfortável, mas como ela tem uma distribuição um pouquinho melhor de energia, por ser o solado mais rígido, ela sim incomoda um pouquinho para ciclistas mais inexperientes. Então, aí a gente já começa a entender, né, que essa sapatilha vai ter um custo um pouco mais elevado e também, consequentemente, o material dela começa a mudar, né? É muito comum que esse tipo de sapatilha possua outros tipos de fechamento, que não só o velcro, né? Então aí a gente está falando de sapatilhas que podem vir com um sistema de fechamento boa ou sistema de fechamento por catraca. Depois eu vou aprofundar um pouquinho o que é cada um desses tipos de fechamento. Depois disso, né, a gente começa a ter a mistura de fibra de nylon, fibra de vidro, e aí, claro, né, as sapatilhas com solado em carbono. E daí a gente está falando de modelos mais top de linha. São sapatilhas mais leves e mais rígidas também. Esse tipo de produto já é um produto mais indicado para quem busca performance, né? Afinal de contas, o custo é mais elevado e ela é muito focada no alto desempenho. As sapatilhas de XC com solado em carbono,
elas não são nem desenvolvidas para o cara caminhar, né? A ideia dela é que ela seja uma sapatilha mais performática, onde tu vai subir na bike e vai simplesmente pedalar. Ela não é indicada para quem faz cicloturismo, ela não é indicada para quem faz aquele tipo de pedal que vai numa cachoeira, que vai num local turístico, né? Afinal de contas, caminhar com ela não é nem um pouco legal, que pode estragar o material, né? Afinal de contas, a fibra de carbono é um pouco mais sensível em relação a batidas e também não vai ser confortável, ela não é maleável, né? Então ela não se forma na hora de pisar em alguma coisa do gênero. Se vocês não sabem, né, a sapatilha ela pode ser medida, né, de acordo com a sua rigidez, ela ganha uma numeração, né? Sendo do número mais baixo até o número mais alto. E aí, claro, quanto mais rígida, mais performática ela passa a ser. Inclusive, as sapatilhas Pro Tour, as sapatilhas dos atletas de elite são muito rígidas, né? Afinal de contas, elas têm que distribuir muita energia e lá numa prova, qualquer segundo conta. Além das sapatilhas que são usadas para o XC, para as trilhas, para o pedal de cicloturismo que eu falei, a gente também tem as sapatilhas de bike de estrada, que aí passam a ser sapatilhas que não têm cravos na parte inferior, então elas são sapatilhas mais lisas, né? E também possuem um sistema de fixação um pouquinho diferente. E também é uma sapatilha mais performática. Você sobe na bike e pedala com ela. Não é tão convencional de caminhar com esse tipo de sapatilha. Existem as sapatilhas de triatlon, que são desenvolvidas com o intuito de ser ágeis, de ser colocadas e tiradas. Então o triatlon faz muita transição, né? O cara pedala e depois vai para a corrida, então ele precisa fazer essa mudança. Ele já veio da natação, entrou na bike e depois vai para a corrida. Então ele tem que ter agilidade na hora de fazer essas trocas. Então a sapatilha de triatlon é um pouco mais específica. Existem também as sapatilhas de uso indoor, né? Que são sapatilhas mais confortáveis e que não são desenvolvidas para usar na rua. Então aquelas bikes spinning que a gente conhece, academias específicas que fazem esse tipo de treinamento, né? Então existe produto específico para esse tipo de uso também, assim como as sapatilhas de cicloturismo, né? Estilo sandália, que também existem, não são muito populares, mas existem. Afinal de contas, tem muita gente que gosta de fazer cicloturismo, aquele cicloturismo de viagens, né? Onde você vai de um lugar a outro. A sapatilha com o estilo sandália, né? Que vem com o SPD na parte inferior, ela faz com que você deixe o seu pé mais respirável, né? Pegou uma chuva, molhou, fica mais fácil de secar também. Então a gente acaba falando um pouquinho de um geral de vários modelos que existem e além de tudo isso, né, cada sapatilha vai ter a sua forma de fechamento, como eu citei lá no começo do vídeo. Existem os modelos com fechamento em velcro, que é o mais convencional, né? Depois a gente vai ter o sistema com cadarço, que está ganhando um pouquinho mais de força. Sapatilhas de padrão um pouco mais alto, né? Estão começando a vir com o sistema de cadarço. E a gente tem o sistema de catraca, né, onde você tem uma catraquinha que fecha, faz o acionamento. Depois disso, a gente começa a entrar no sistema BOA, né? O BOA é uma tecnologia licenciada, né, patenteada, que é um sistema de fechamento, uma empresa específica que faz ela, né, que utiliza fios de nylon para poder fazer o giro, né, e acertar a sapatilha no seu pé. E aí existem as misturas. Existem sapatilhas com apenas um BOA e com velcro, e mais de um BOA, né? São sistemas de ter 2 até 3 BOAs de acordo com a necessidade, de acordo com o produto. Já deu para a gente entender que existe uma série de sapatilhas, né, uma série de mudanças de uma para outra. E aí surge uma dúvida, né? Como escolher a sapatilha ideal? Para a gente escolher a sapatilha ideal, a gente tem que entender alguns pontos que são muito específicos e muito particulares. Quanto que você pretende gastar? Esse é o primeiro ponto. Afinal de contas, como eu citei, sapatilhas que começam a R$150 e vão até R$3.000 ou mais, né? Dependendo muito do quanto fundo é o seu bolso. Depois de tudo isso, né? Depois de você definir uma casa limite de valor e checar as opções no mercado, é muito importante que você se atente a que tipo de terreno você vai utilizar. Afinal de contas, não adianta você ter uma sapatilha muito bacana de bike de estrada e usá-la para mountain bike ou vice-versa. Então você precisa entender, né, qual que é o seu uso, se você vai caminhar muito com essa sapatilha, né? Afinal de contas, eu vou no restaurante almoçar, eu vou tomar um café, eu vou numa cachoeira, eu vou visitar um monumento, um ponto específico da minha cidade, eu preciso caminhar por mais vezes. Não, eu já quero mais performance, né? Eu já sou um cara que estou um pouquinho mais focado no desempenho, então eu quero ter um pouquinho mais de qualidade, ter um pouquinho mais de conforto, ter a questão do microajuste que entra em voga também. Tudo isso faz com que você tenha uma escolha de acordo com o seu uso. E aí a resposta é a seguinte: você quer ter mais conforto ou ter mais performance? Uma coisa ou outra, né? Dá para ter performance com conforto, porém o investimento vai ser mais alto. Então é importante a gente citar esses pontos, que existem sapatilhas que excedem, como eu disse, né, a casa dos R$3.000, estilo Aspire e outros modelos que a gente conhece no mercado, que são produtos, né, tops de linha, né? São focados em desempenho, claro, né? É o instrumento de trabalho de um atleta, então ela acaba sendo sim bastante confortável, afinal de contas ele passa horas com ela no pé. Outro ponto interessante, muita gente às vezes não sabe ou erra, né, por não conhecer, os tamanhos das sapatilhas eles são normalmente em padrões europeus. Então isso quer dizer que se você pega uma sapatilha 46 europeu, ela vai ser equivalente a um 44 BR, né?
45 europeu, 43 BR. Ou um tamanho em centímetros, né? Você pode também utilizar e medir, né, os seus pés aí para você realmente saber qual que é o mais eficaz. Tem gente que gosta de sapatilha um número maior do que o tênis não convencional. Eu não gosto de usar tamanhos muito grandes, pois afinal de contas, como o movimento, né, do pé é repetitivo, se você tiver uma sapatilha grande, ela pode gerar calos, né? Ela pode ter aquele trabalho todo do pé por muito tempo, então vai incomodar. Normalmente, né, eu utilizo sapatilhas do tamanho convencional do tênis. Porém, a sapatilha ela muda muito de pé para pé. Você tem pés mais largos, pés mais chatos, pés mais afunilados. Então é importante que você conheça o produto, né? E na hora de fazer a compra da sua sapatilha, você pode contar com o nosso apoio aqui da escola. Além de produzir muito conteúdo para vocês, a gente também tem um benefício exclusivo para você que é um dos nossos seguidores. Usando o nosso cupom, o Vim pela Escola 5, no site do nosso patrocinador, que é a Bennett Bike, vocês conseguem fazer aquisição de toda a linha das sapatilhas Shimano. Também trabalham com Giro, também trabalham com Absolute, Eleven, enfim, uma série de outras marcas também. E como eu disse, né, usando o nosso cupom, o Vim pela Escola 5, vocês ainda ganham 5% de desconto na hora de realizar a compra, né, o que torna vocês parceiros aqui da escola, né, acabam apoiando o nosso trabalho e também ganham um desconto direto para vocês aí que vale muito a pena. E aí, vocês já sabiam que existia tantos modelos e tantas opções de sapatilha? A gente já produziu alguns materiais sobre sapatilhas específicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta pesquisar aqui, tá aparecendo um cardzinho para vocês também. E botando Escola Mais Tema ali, vocês conseguem encontrar bastante material que a gente produz aqui na escola. Fechou, galera? Bom, o vídeo de hoje era isso. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.